Bom, a questão da UFMG, ela trata da variação da temperatura e da mudança de estado físico de duas substâncias, R e S. Este gráfico, ele trata, portanto, de dois tipos de calor. A que a gente chama de quantidade de calor sensível, que tem como fórmula e frase mnemônica o Q-macete, que é o produto da massa, vezes uma grandeza chamada calor específico, vezes a variação de temperatura. Esse é o tipo de calor que provoca variação de temperatura, ok? E a gente pode observar o quê? Como a gente tem essa grandeza aqui, chamado calor específico, diretamente proporcional a essa quantidade de calor, quanto maior for o calor específico de uma substância, maior a quantidade de calor que tem que dar para conseguir provocar variações de temperatura nele. Então, se tem uma relação direta do calor específico com a quantidade de calor, você tem que dar maior quantidade de calor quanto maior for o calor específico para conseguir a variação de temperatura. A outra fórmula é para mudança de estado físico, que tem como frase mnemônica que a quantidade de calor, chamado de quantidade de calor latente, é o produto da massa vezes o calor latente da substância, que é o que a gente chama de Qmala, frase mnemônica para você guardar, beleza? A gente observa novamente que a gente tem uma relação direta entre a quantidade de calor e o calor latente para mudança de estado físico, mostrando assim que para mudar o estado físico, quanto maior for o calor latente, seja de fusão ou de ebulição, que é o que muda o estado físico, maior a quantidade de calor que você tem que dar para conseguir este fenômeno, seja da fusão, seja da ebulição, ok? O que a gente pode observar neste gráfico? Este gráfico tem no eixo X o calor fornecido, enquanto no eixo Y a gente tem a temperatura. Tá, e o que isso vai servir para a gente? Observando então aqui uma mudança de estado físico, os dois materiais R e S começam neste ponto no estado sólido. Se começam neste ponto no estado sólido, a gente pode observar que durante o estado sólido você dá uma certa quantidade de calor para o S e uma certa quantidade de calor para o R, para que eu possa chegar no patamar de fusão do S e no patamar de fusão do R, ok? A gente observa o seguinte, então. Observando o gráfico pontilhado S, a gente percebe que ele parou aqui, numa temperatura aqui. Essa temperatura eu vou chamar de T2. Enquanto isso, a substância R, que se faz pela linha contínua, parou neste ponto, numa temperatura T1. Agora vamos observar o quanto de calor que você deu para R para conseguir chegar a T1, que é uma temperatura menor que T2. E você deu uma quantidade de calor para T2 menor. E ele conseguiu chegar a uma temperatura T2 maior que T1. Observa no gráfico. O que isso significa? Significa que a substância R, mesmo você dando mais calor para ela, ela variou menos a temperatura, mostrando que é difícil variar a temperatura, ou seja, o calor específico de R é maior do que o calor específico de S, porque é mais difícil variar a temperatura do R, já que a temperatura do R ficou em T1, menor que T2, mesmo você dando maior quantidade de calor para R. Então, R é mais difícil variar a temperatura, você tem que dar mais calor, ok? Agora, vamos falar sobre a mudança do estado físico de sólido para líquido, que é o calor latente, LR e LS. Ora, vamos colocar aqui para comparar LR e LS. Como é que eu vou observar isso? Eu vou observar nesses patamares. Esse é chamado de patamar de fusão do R, esse é chamado de patamar de fusão do S. Qual patamar é maior? É o do S. Confere? O que isso significa? Significa que eu preciso dar mais calor para o S. Olha aqui o tamanho do patamar do S, para que eu consiga mudar o estado físico dele, mostrando que o calor latente de fusão do S é maior que o calor latente de fusão do R. Ok? Então, neste caso, a gente tem o calor específico do R maior do que o do S e o calor latente do R menor do que o do S. Gabarito correto, letra C.